É a primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao versículo 10. Nós vamos ter por tema nesta noite, e vamos meditar nesse tema: filhos de Deus ou filhos do diabo. Esse é o tema desta noite. Filhos de Deus ou filhos do diabo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ficar mais uma vez de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim, mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Tu sabes, ó Deus, o tamanho, a grande responsabilidade que tenho nesta noite. Ó Deus, de trazer uma reflexão sobre um tema tão impactante, Senhor, como esse, que o Senhor nos colocou nessa noite entre ministrar sobre filhos de Deus e filhos do diabo. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Tem misericórdia de mim, Deus. Tu sabes, ó Deus, o quanto me dediquei e preparei a mensagem. Tu sabes dos problemas, ó Deus, que enfrentei, ó Deus, para estar até aqui nesse momento. Mas mais uma vez, Deus, faz conhecer o Teu poder, Senhor, a esta igreja. Amém. E faz ela reconhecer que é o Senhor quem dirige as nossas vidas. É o Senhor quem realiza todas as coisas. E é para o louvor e honra e a Tua glória que nos reunimos aqui. Faz a Tua obra em cada um dos corações aqui nesta noite. Que Teu Espírito Santo traga a iluminação, ó Deus, para ouvirmos, compreendermos e botarmos em prática tudo aquilo que o Senhor irá nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Isso é um tema tanto polêmico, não é? Vamos colocar assim,
quando nós vamos meditar sobre esse tema, né? Filhos de Deus ou filhos do diabo. Um dos maiores desafios que nós temos quando estamos evangelizando e pregando o Evangelho é trazer às pessoas esta realidade em que se encontra a maior parte da humanidade. Por conta do pecado, por conta da transgressão da lei de Deus, por conta da desobediência, o homem ele se encontra em uma condição de estar longe de Deus, afastado de Deus. O pecado ele cria uma espécie de abismo entre Deus e os homens. Ele quebra este relacionamento entre Deus e os homens. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, na criação, quando Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Deus, ao terminar de criar todas as coisas, Deus diz que tudo que Ele criou era bom. Deus também criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou. Nós vamos ver também no relato de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que Deus faz um jardim no Éden para ali colocar o homem para cuidar daquele jardim. E Deus dá ao homem o controle sobre toda a sua criação. E é interessante que na leitura inicial de hoje, Salmo capítulo 8, o salmista ele expressa essa realidade também em sua canção, exaltando a majestade do nome de Deus, em que Deus ele entregou ao homem o domínio sobre a criação de Deus. E tudo era perfeito. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia doença, não havia maldade. Deus criou tudo perfeito. Mas o que ocorre é que o homem decide desobedecer a Deus. Acontece uma queda. E o interessante é que pouco também tem sido pregado esse tema na igreja. A igreja tem falado pouco sobre o pecado, sobre a transgressão da lei. A igreja está querendo ouvir sobre a vitória, sobre a conquista, sobre a cura da doença, sobre a solução em uma situação familiar, e não se detém que a raiz de todos esses males é uma só, é o pecado. O pecado é a causa de todos os males da humanidade. O pecado é a raiz da traição, é a raiz do abandono, é a raiz da maledicência, da maldade, da inveja, da idolatria, da lascívia. O pecado é o causador de todos esses males, das doenças, da morte física e espiritual. Porque Deus criou no início tudo perfeito, tudo era bom. E quando isso ocorre, algo acontece com a humanidade. A humanidade se encontra agora afastada de Deus. Por quê? Porque ela está contaminada pelo pecado. Deus é puro, Deus é perfeito. Em Deus não há variação, em Deus não há pecado, em Deus não há engano, em Deus não há injustiça. Todos os atributos de Deus são perfeitos. E por Deus ser perfeito, por Deus ser puro, é impossível que alguém que viva no pecado se aproxime de Deus. E o que é que ocorre? Nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos criaturas de Deus, seres criados por Deus.
Mas Deus, ele traz uma solução para esse problema, para esse drama da humanidade. Ele estabelece um plano de salvação. No próprio relato de Gênesis, quando o homem cai, Deus faz a primeira promessa da restauração da aliança de Deus com a humanidade. Quando Deus diz, da descendência da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Uma profecia acerca de Jesus. Aquele que pisaria a cabeça da serpente é o Cristo que seria manifesto. E a serpente ali representa o nosso adversário, o nosso opositor, o diabo, Satanás. Aquele que vive 24 horas com um propósito só: destruir a minha e a sua vida. E a forma mais eficaz de Satanás destruir a minha e a sua vida é quebrar o nosso relacionamento com Deus, é impedir o nosso relacionamento com Deus. Esta é a estratégia que Satanás tem usado ao longo dos séculos. E ele traça essa estratégia seduzindo e convencendo a humanidade a seguir padrões que estão contrários aos padrões de Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite: nós temos nos comportado como filhos de Deus ou como filhos do diabo? Todos aqueles que são filhos do diabo, eles vivem segundo a carne. Eles buscam as obras da carne. E quais são as obras da carne? Inveja, mentira, prostituição, lascívia, invejas, porfias, discussões. E quais são as obras do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. Então, na noite de hoje, eu queria que você fizesse uma reflexão pessoal. Tire da sua cabeça pessoas da sua família, pessoas no seu trabalho, pessoas que passam pela sua vida ou que passaram da sua vida. Não escute essa mensagem pensando nessas pessoas, mas escute essa mensagem pensando em você, pensando na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Em qual condição você se encontra diante de Deus? Se você realmente se encontra em uma posição de filho de Deus, ou se você manifesta que é filho do diabo, do opositor. O texto de 1 João, capítulo 3, ele vai começar dizendo: vede que grande amor nos tem conhecido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só que tremendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Mas o que Paulo está dizendo quando ele traz essa afirmação, quando João, perdão, irmãos, traz essa afirmação de que está aos olhos de todos o amor, a demonstração do amor de Deus. Mas que amor é esse? Qual é essa obra que manifestou esse amor? Nós vamos ver isso lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No início do relato do Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João também vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele, sendo Deus, se submete à humilhação
e assumiram uma forma humana. Deus, sendo Deus, se submete ao escárnio, a ser esbofeteado, chicoteado e pregado em uma cruz, a sofrer uma punição de um malfeitor sem ter crime algum cometido. Tudo isso por minha causa e por sua causa, e por causa de todos aqueles que haviam de crer e que haverão de crer no nome do Senhor. Que demonstração de amor espetacular! Que obra maravilhosa de amor! Mas Deus não se contentou só em uma demonstração do amor incalculável de Deus por nós. Ele também nos concedeu o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 2. A Bíblia vai dizer que quando nós não conhecíamos o Evangelho, quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não tínhamos entregado ainda a nossa vida a Cristo, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Todo aquele que é inimigo de Deus, irmãos, ele é filho de quem? De Deus ou de Deus? Por causa do pecado. Mas o amor de Deus é tão tremendo, a obra de Deus é tão tremenda, que Deus agora ele concede o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus diz amém? Amém. Vixe, tem pouquinho, vamos de novo? Quantos aqui é filho de Deus diz amém? Amém. Amém. Agora estou vendo que tem filho de Deus mesmo. João continua, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Além do poder que Deus deu a todo aquele que crê em Jesus, e a todos aqueles que são da família, de serem feitos filhos de Deus. Você agora é da família de Deus, diga amém. Diga glória a Deus por isso. Você agora é filho de Deus, Ele ainda faz promessas. Nós temos promessas de Deus acerca da nossa eternidade. E uma das promessas é que esse corpo mortal que nós temos hoje, né, irmã Té, que envelhece, que aparece uma arruma de dor. Quando a gente está com a idade da irmã Té, que a gente quer correr, a mente pensa em correr, mas o corpo não obedece mais, né, irmão? A gente pensa em se abaixar e aí ver o corpo não vai mais, não tem mais aquela agilidade. Nós temos a promessa de que deixaremos esse corpo, de que esse corpo será transformado, e esse corpo será transformado em um corpo glorioso, aleluia, e um corpo semelhante àquele que Cristo recebeu em sua ressurreição. A transformação que Cristo teve, semelhante àquele, um corpo em que não adoece mais, não se cansa mais, não se entristece mais, que não depende mais. Corpo glorioso, corpo sem corrupção. Olha que outra coisa tremenda tem para aqueles que são filhos de Deus. Olha que outra promessa tremenda. A promessa é que quando estivermos nessa condição, nós veremos Ele como Ele é. Nós o conhecemos hoje pelo ouvir a palavra. Nós conhecemos Ele somente pela palavra. Mesmo Ele se relaciona conosco, amém, irmãos? Ele age na nossa vida, amém, irmãos? Às vezes nós nem percebemos, mas Ele está ali do nosso lado. Essa semana eu tive uma experiência interessante aqui. Às vezes, em alguns momentos, quando eu estou por aqui,
nesse horário mais ou menos, eu dou uma passadinha na igreja para dar uma descansada, tomar uma água, às vezes tomar até um banho. Os irmãos sabem que eu trabalho como Uber, né, irmãos? E eu, tarde, entrei aqui, aí botei um louvor, peguei a palavra, comecei a ler, e depois eu comecei a orar. Eu senti um grande desejo de orar nesse dia. Comecei a orar. E eu senti claramente, orando, claramente, irmãos, que tinha uma pessoa do meu lado. Amém. Tinha uma pessoa do meu lado. Isso acontece porque quem está do seu lado? Quando você não sente, não é porque ele não está, não, ele está. Ele sempre está do seu lado. Sabe a luta que você está passando, a agonia que você está passando, que ninguém sabe o que você está passando, e você pensa que você está sozinho? Queria dizer para você nessa noite, você não está só. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Porque Ele tem promessas para a nossa vida, Ele tem promessas para a sua vida. Nós vamos ver a Bíblia falar que o mundo, ele espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo também espera ser restaurado, porque Deus não vai só transformar os filhos, Deus não vai só restaurar esse corpo mortal que nós temos, transformá-lo em um corpo glorioso. Deus vai restaurar toda a sua criação. Amém. Todo o mal que o pecado realizou, porque o pecado ele não só afetou a raça humana, o pecado afetou toda a criação de Deus. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo: guerras, doenças, pestes, terremotos, desastres, catástrofes, o amor esfriando, as pessoas perdendo totalmente o temor de Deus, né? Temos um grupo de comediantes chamado Porta dos Fundos, que fez uma paródia para celebrar, acreditem, o Natal, em que eles colocam Jesus Cristo como um homossexual que tem desejos sexuais pelos apóstolos. Coloca Maria como uma mulher que traz José. José é um corno. E Deus é um cabra mentiroso e um cara que é o amante de Maria. Maria tem relações sexuais com Deus. Esse é o cenário. Nunca na história da humanidade nós vimos o homem fazer coisas tão terríveis, desrespeitar o nosso Senhor, desrespeitar Deus, desrespeitar a sua palavra, como nós estamos contemplando nesse tempo. Porque todas as coisas estão se deteriorando. O mundo, ele está, esse mundo como nós conhecemos, irmãos, ele está acabando. Ele está caminhando para o fim. O livro da história está prestes a ser fechado. Mas para quê, irmãos? Para que Deus inicie uma nova história, onde não haverá o pecado, onde não existirá mais o diabo, onde não existirá mais os filhos do diabo. Só existirão e só contemplarão e só viverão neste novo mundo aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Versículo 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos estar dizendo aqui que uma vez que Deus concedeu a você o poder de ser filho de Deus, agora que você se encontra nessa condição de filho de Deus, você não pode mais viver na impureza. Você não pode mais viver no pecado. As palavras torpes não podem fazer parte mais do seu vocabulário. A lascívia, a prostituição, a bebedice, o ódio, o rancor, a mentira, a inveja, ela não pode mais fazer parte da sua vida.
Porque Deus, Ele é puro. Deus, Ele é santo. E é necessário que os filhos de Deus também sejam santos. A palavra de Deus vai dizer que sem santidade é impossível Deus. João continua: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em uma tradução bem prática do original, pecado significa literalmente errar o alvo. É mais ou menos como eu e você, nós fôssemos arqueiros, né? Quem já assistiu aqueles filmes medievais, ou quem já assistiu a algumas competições nas Olimpíadas, né? Tem aqueles arqueiros e tem um alvo, um círculo, né? E eles ficam atirando flechas, né? E o objetivo é atingir o centro do alvo. O alvo é Jesus Cristo. Amém. E as flechas são nosso testemunho. Então, nosso testemunho tem que caminhar em linha reta até Cristo. Quando nós pecamos, nós saímos dessa trilha. A flecha da nossa vida, ela erra o alvo. E isso e tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. Tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus ordenou é pecado. Nós vivemos agora um tempo em que a igreja está se adaptando ao pecado, que a igreja está aceitando o pecado, que as pessoas estão na igreja e não é falado sobre pecado, não é falado sobre transformação, não é falado sobre santificação. É pregado um evangelho que ensinam as pessoas que Deus é um velhinho com um cajadinho, bonzinho, que aceita tudo. Deus é amor, Deus é hippie agora para essas pessoas. Não é ensinado que Deus é amor, mas que Deus é justiça, que Deus é verdade, que Deus é santo. Amém. Que Ele não suporta o pecado. O pecado quando chega às narinas de Deus, o nosso pecado chega com cheiro de podridão, de carnícia, de imundícia. Deus fica a ponto de vomitar com as nossas obras por conta do pecado. A igreja não pode admitir o pecado. A igreja não pode viver no pecado. Quantos aqui querem se encontrar com Deus naquele último dia? Quantos aqui querem estar com Jesus naquele último dia? Amém. Você tem que ser santo, como Ele foi santo. Mas, pastor, é impossível para a gente fazer o que Jesus fez. É impossível para a gente atingir a perfeição que Jesus atingiu. É verdade. Nós nunca vamos atingir essa perfeição enquanto estivermos aqui. Enquanto não alcançarmos a transformação da promessa dos corpos gloriosos. Mas nosso dever é lutar, é persistir. Nós vamos errar, amém? A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu peco, você peca, todos aqui pecam. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, se eu era um adúltero, agora eu não adultero mais. Se eu era um mentiroso que gostava de mentir, agora eu não minto mais. Se eu gostava de comprar no mercado e não pagar, agora eu pago no dia todas as minhas contas. Se eu era um mau filho, agora eu tenho que ser um bom filho. Se eu era um mau pai, agora eu tenho que ser um bom pai. Se eu era uma má esposa, agora eu tenho que ser uma boa esposa. Se eu era um mau marido, agora eu tenho que ser um bom marido. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Foi por isso que Deus teve a necessidade
de demonstrar o amor através da obra de Cristo. Porque eu e você, nós não teríamos a capacidade de, por nossas forças, por nossas obras, nos chegar novamente a Deus. Era necessário que o próprio Deus viesse a esse mundo, cumprisse toda a lei. Jesus Cristo foi o único ser humano na face da terra que cumpriu toda a lei de ponta a ponta. Ele não errou em nada. Ele foi perfeito. Para que ele se oferecesse a si mesmo como sacrifício vivo. Nós estávamos em uma condição, irmãos, de quê? De inimigos de Deus. Filhos da ira. Filhos do diabo. E Jesus, ele vem, pagou o preço pela minha e pela sua transgressão, por conta do sangue dele que foi derramado na cruz. Deus, através de Cristo, agora imputou a justiça de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida, e nós fomos feitos justos diante de Deus por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Porque, como João diz aqui, ele se manifestou para tirar os pecados. Foi para isso. E ele traz outra afirmação, e ele fez isso porque nele não havia pecado. É por isso que Buda não podia fazer isso, Mahatma Gandhi não podia fazer isso, Madre Teresa de Calcutá não podia fazer isso, Paulo não podia fazer isso, Pedro não podia fazer isso, Mateus não podia fazer isso, Samuel não podia fazer, Moisés não podia fazer isso, Davi não podia fazer isso. Só quem poderia fazer isso era o próprio Deus encarnado. Era o único que poderia pagar o preço pelos pecados de seus filhos. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. É uma palavra dura, né, de João. Todo aquele que permanece nele não vive. João não está dizendo que nós não somos, agora que você é filho de Deus, que você não é mais, que você não erra, que você não peca. João está dizendo que quando você se torna filho de Deus, você não vive mais na prática do pecado. A sua vida mudou. Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez novo. Paulo lá em Romanos vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Houve o que? Uma transformação, uma mudança de atitude. Eu vivia na prática do pecado, agora não vivo mais. Porque a você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém. Amém. O pecado não faz mais parte do seu ser, da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Tem muita gente na igreja desse jeito. Tem muita gente na igreja que foi batizado, que desceu nas águas, que levantou a mão, que foi à frente, mas ainda não conheceu Jesus. Ainda não o viu. Porque ainda não abandonou a prática do pecado. Porque ainda não houve uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. Mas nós estamos sendo exortados nessa noite pela palavra de Deus a manifestarmos essa mudança em nossas vidas.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sabe por que você recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Porque Jesus destruiu as obras do diabo na sua vida. Você não entendeu, vou repetir. Jesus destruiu as obras do diabo na sua vida. Glória a Deus! Glória. Aleluia! Glória, glória, glória. Porque todo aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Que justiça é essa? A palavra de Deus. Que vive pela palavra de Deus, que pratica os ensinamentos da palavra de Deus, que obedece os mandamentos da palavra de Deus. Estamos chegando para o final, viu, irmãos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas, irmãos, que divina semente é essa que João está dizendo que está plantada no coração daqueles que são filhos de Deus? Essa semente é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa semente é a palavra de Deus. Amém. Nós não podemos mais viver pecando, irmãos, porque a palavra de Deus que está plantada em nossos corações nos constrange. Nós nos sentimos tristes quando erramos, quando transgredimos a lei de Deus, quando erramos o alvo. Essa semente que está no meu e no seu coração, ela nos move a abandonar essas práticas. Ela nos move a viver uma vida diferente. Ela nos move a não nos conformar com esta situação. Ela nos impulsiona a abandonarmos essa situação. E isso acontece por quê? Porque agora você é filho de Deus. E por agora você é filho de Deus, Ele controla a sua vida. Amém. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, que não obedece à palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus, que não segue os mandamentos de Deus, ele não é filho de Deus. E todo aquele que não ama seu irmão, não suporta aquela irmã na igreja. Glória a Deus e aleluia. Mas quando a irmã chega na igreja, não suporta aquela irmã. Cheio de ódio de rancor no coração. Isso faz parte dos filhos de Deus. Como é que você é filho de Deus e não ama seu irmão? Nisto é manifesto quem são filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Os filhos do diabo estão também dentro da igreja. Assim como temos os filhos de Deus, temos dentro da igreja os filhos do diabo. E nós vamos conhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo pelas obras, pelo testemunho. É isso que João está dizendo aqui. Porque os filhos de Deus obedecem à palavra de Deus e amam incondicionalmente a seus irmãos. Mas os filhos do diabo
desobedecem e odeiam seus irmãos. Nisso é manifesto quem você é, filho de Deus ou filho de diabo. Essa é a exortação do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Que possamos sair daqui refletindo na nossa caminhada com Cristo e na nossa vida. Se você se encontra em uma posição contrária a tudo aquilo que foi pregado aqui, se você se identificou contrário e você viu que na realidade você ainda não é um filho de Deus, esse é o momento de se tornar filho de Deus. Esse poder está disponível a você, está disponível a todos nós. Basta você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo e decidir se jogar no mar com Jesus no leme da sua vida, como Jesus como capitão da sua vida, e deixar Ele conduzir os seus caminhos. Assim você receberá esse poder de ser feito filho de Deus. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra desta noite, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto foi difícil, ó Deus, preparar esse sermão e as dificuldades, ó Deus, que enfrentamos, ó Deus, com as tecnologias, ó Deus, para salvarmos, Senhor. E por graça e misericórdia, ó Deus, mesmo sem o esboço, Senhor, o Senhor claramente conduziu toda esta ministração. Foi uma obra Tua mesmo, Senhor, uma obra do Teu Espírito hoje aqui. Deus, que essa palavra ela encontre realmente morada nos nossos corações, Deus, e que possamos todos nós sair daqui transformados e dispostos, ó Deus, a mudar, ó Deus, as nossas condutas, o nosso proceder, e a manifestar a este mundo que nós realmente e verdadeiramente somos filhos de Deus. Amém. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos perdoe em nome de Jesus.